Olá, galera! Muito boa tarde! Você que se liga aqui no canal da Equipe Gol, sejam todos bem-vindos. E hoje, nosso convidado, olá Jaqueline, sempre a primeira a entrar aqui na live. Vamos chegando aí, Aninha, Regina, Iris, tanta gente chegando. Muito boa tarde mais uma vez. Hoje nosso papo é com Pedro Feitosa, ele é diretor da Major Sports, que é uma empresa do ramo de apostas esportivas. Então o papo hoje vai ser agradável e já vou pedir a primeira coisa que eu sempre peço a vocês, né? Clica no aviãozinho, manda para mais 10 pessoas para vir fazer parte da nossa live, que tem coisa boa para vocês. Aproveitando, fiquem até o final da live, porque tem uma surpresa bacana. O Pedro vai disponibilizar uma coisa sem sorteio. Todo mundo que estiver na live vai ganhar. Isso eu posso garantir. Só não posso dizer ainda o que é. Então, continue aqui na live que vocês vão descobrir o que é. Aproveitar para falar de mais um parceiro nosso, Licor Fino Sonho de Valsas. A gente vai deixar o link também no nosso Insta. Licor chegou aqui, ó. São João chegou. A opção é Licor Fino Sonho de Valsa. Ó, delícia esse licor. E vocês podem, no final da nossa live, vai ter uma história lá marcando o licor fino, sonho de valsa. Beleza? Vamos lá, mandando um aviãozinho para mais 10 pessoas para convidar. Vou chamar o nosso convidado aqui, o Pedro. Deixa eu ver, cadê o Pedro? Pedro, dê um oi para mim, Pedro, por favor. Para a gente poder te convidar. Pronto, achei Pedro feito. Ele vai explicar. E esse ramo de apostas esportivas tem crescido bastante no Brasil. Muitos amigos apostam diariamente. Nesse momento até de pandemia, está apostando um pouco menos. Opa, Pedrão! Muito boa tarde. E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo na paz? Tudo na paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Só o filé. Obrigado por aceitar o nosso convite de participar aqui da nossa live. Fico muito feliz em ter você aqui. Todo mundo ouvindo legal aí? Dá só um legalzinho, você tá ouvindo legal? Acredito que sim. Mas vamos lá, Pedro. Primeiro, para quem não te conhece, para quem é de Camaçari talvez lembre de você. Eu conheço até como Felipe, não como Pedro. Se em algum momento eu chamar você de Felipe, até peço desculpa a quem está assistindo. Nada, sem problema. Mas me conte aí, quem é Pedro Feitosa? Vamos lá. Atualmente, eu trabalho na empresa Major Sports. Trabalho na área do marketing da empresa. Eu sou advogado, tenho 33 anos, sou baiano, camaçariense. Morei em Pernambuco mais de 10 anos, atualmente estou em Goiânia. Iniciei no marketing com o cantor Gabriel Diniz. Trabalhei por 8 anos com o Gabriel e faz 3 anos que eu estou trabalhando com a Major Sports. Legal. Eu até sei dessa amizade que você tinha com o Gabriel, grande figura que passou aqui por esse ambiente e deixou marcas bastante positivas. Pedrão, para quem não conhece, explique para a gente o que é a Major Sports, essa empresa que cresce cada vez mais no ramo de apostas no país. Pronto, Fábio, a Major Sports ela é uma empresa de apostas online, certo? É uma empresa sediada no país de Curaçao. Essa atividade de apostas esportivas, inclusive, ela está passando por um processo de regulamentação, de regularização. Ela hoje não é mais considerada um tipo de contravenção. Ela já foi aprovada pela Lei 13.756 de 2018. Teve uma lei aprovando as apostas esportivas, foi sancionada pelo presidente Michel Temer em dezembro de 2018 e ela hoje está passando por um processo de regulamentação, que agora, através do Ministério da Economia, ele vai dizer como é que vai funcionar a questão dessas empresas, como é que vai funcionar a questão de regularidade das empresas. A gente já sabe que vai ser através de concorrência. É um tipo de licitação, concorrência pública, só que ainda faltam alguns outros critérios para poder saber. Inclusive, a gente já foi até para reuniões em Brasília, dentro do Ministério da Economia, para tratar sobre essa regulamentação.
Legal também. E esse é um ramo, né, que cresce bastante. Eu fui captar dados e aí eu descobri que no ano passado movimentou mais de 4 bilhões de reais, né, dentro do Uhum. país. E hoje funciona basicamente com o site, só que o site ele fica hospedado fora do país, não é isso? Isso, exatamente. É porque, assim, como a atividade das apostas esportivas ela ainda não está regulamentada no Brasil, para poder funcionar de uma forma que não seja ilegal, você precisa hospedar os sites fora do Brasil. Aí, no caso da Margin, tem a licenciatura lá no país de Curaçao, entendeu? Então, assim, porque existem muitas empresas que trabalham sem essa licença, entendeu? Trabalham realmente de forma ilegal. É diferente do caso da Margin. É por isso que a Margin pode entrar em vários clubes, pode entrar em campeonato brasileiro, artistas, em vários tipos de ações de marketing. A gente pode fazer justamente porque nós temos uma licença de funcionamento da empresa. Legal. Só agradecer a todo mundo que está chegando aqui no live. Muito obrigado aí por estar dedicando esse tempo. Muitos amigos seus entrando no live aí, Pedro, dando um salve para você. Aham, Brunão, vale. uma galera boa. E só quero lembrar para você que está aqui assistindo nossa live, fique até o final, que no final o Pedro tem uma surpresa, não é isso, Pedro? Não revele Exato. agora, Tá certo, né? beleza. Tem uma surpresa, correto? Correto, correto, exato. Exatamente. E eu posso garantir, é coisa boa e é sem sorteio. Todo mundo que estiver na live vai ganhar sem problema. Aí tá O certo. Pedro, me conte aí a evolução do modo de apostas esportivas no Brasil. Acho que nos últimos 10 anos é meio que um boom, né? E Uhum, como está sendo hoje com a pandemia, né? Acho que deve ter reduzido bastante o número de apostas. uhum. Inclusive, deixar um abraço aí para o CEO da empresa, Jorge. Ele acabou de entrar aí na live também. Mandar um abraço aí para ele. Na verdade, o ramo de apostas, de apostas esportivas, ele iniciou na Inglaterra e de lá para cá não parou de crescer. Assim, aqui no Brasil, a Margin pode-se dizer que foi uma das empresas pioneiras, precursoras das apostas esportivas. Quando a empresa começou lá no início, ela começou fazendo assim um trabalho bem manual, como a gente chama, entendeu? E a empresa ela foi crescendo com o tempo. As apostas, ainda mais com essa questão da regulamentação da lei lá 13.756 que eu citei, através disso, muitas empresas de fora elas já estão entrando, inclusive através de marketing pesado, marketing em clubes, marketing no Campeonato Brasileiro, marketing na Globo, marketing em Sport TV. Então, eu acredito que daqui para frente você vai ver cada vez mais o crescimento das apostas esportivas no Brasil, porque é bom, gera entretenimento, vai gerar receita para o Estado, vai gerar impostos para o Estado. Então, tudo isso acaba sendo muito positivo. Assim, hoje, o último estudo foi que as apostas esportivas no Brasil chegaram a movimentar 4 bilhões, mas a previsão, segundo a Fundação Getúlio Vargas, com a regulamentação, é esse número passar para 14 bilhões. Então, você pensa na quantidade de pessoas que vai empregar, a quantidade de pessoas que vão ser beneficiadas com essa regulamentação, que nós estamos aí ansiosos para poder sair o quanto antes. Entendi. Só dar um alô aqui especial a um amigo nosso em comum, Danilo Bahia, que acabou de entrar na live aí. Ele que Tá conseguiu certo. fazer com que essa live fosse possível com você. Eu sei que, mais uma vez, agradecer a você. Você deve ter uma agenda pesada. Se deu esse horário para aqui batendo papo com a gente. Se quiser dar um alô pro Danilo, ele tá aí na live. Massa, meu irmão. Valeu. Abraço aí, Danilão. Tamo junto, meu irmão. Entendeu? E aí, falando de investimentos, né, de patrocínios nos clubes de futebol, né? A Uhum. Major tinha até, acho que segunda, um contrato com o Corinthians, tem um contrato vigente com o Curitiba e com o Goiás. Você pode falar desses patrocínios ou não? Podemos sim, entendeu? Isso aí é tranquilo. Na verdade,
iniciamos uma parceria ano passado com o Corinthians, diretamente com o seu presidente, André Sanches. Conseguimos não só uma parceria de marketing, mas também foi criado um elo de amizade com ele, com diretores do clube, com outras pessoas. A mesma coisa também aconteceu dentro do Goiás e dentro do Curitiba, porque a Marjo, em seu sócio principal dela, o Jorge, todas as parcerias que é feita, a gente procura fazer mais uma forma, como o nome mesmo diz, parceria. E em forma mesmo de parceria, de amizade, de relacionamento, de troca. E assim, por questões diversas, decidimos por não dar continuidade ao contrato do patrocínio, até porque mesmo que o futebol ele retorne, vamos dizer que o futebol brasileiro retornasse hoje à normalidade, retornaria sem público. Sem público você não consegue fazer ações de marketing dentro dos estádios, que era o nosso foco. O nosso foco era fazer as ações dentro dos estádios, para que através dessas ações a gente pudesse ter retorno de clientes, para que pudesse ser viável para os dois lados. O Corinthians entendeu isso. Nós também já estamos conversando com o pessoal do Goiás, já estamos conversando com o pessoal do Curitiba. Vamos traçar outras estratégias de marketing para esse resto de ano de 2020, que foi acometido aí com essa pandemia, mas e retornar com os investimentos no futebol, acredito eu que a partir de 2021. Essas ações que você comentou aí sobre ações que ocorrem dentro dos jogos, eu acredito, né? E antes dos jogos também, você pode falar um pouco disso? Posso sim, é tranquilo. Nós desenvolvemos um produto chamado as raspadinhas, onde através dessas raspadinhas nós distribuímos bônus para os torcedores dos clubes que a Marjo patrocinava. Então, esse bônus era dado de forma gratuita, e também, junto com artistas, a gente fazia um tipo de bônus desse, só que como não tinha como fazer fisicamente, a gente fazia através de links, onde esses links também geravam os bônus. Então, quando nós iniciamos lá com o Corinthians, se eu não me engano, em abril do ano passado, era realmente um ramo novo de marketing para a gente. A gente não tinha ainda atuado no marketing esportivo, apesar de ser uma empresa de apostas esportivas. A primeira parceria, então, foi com o Corinthians. Exatamente, é como se diz, a gente já começou de cima, entendeu? A gente já começou com um dos tops do Brasil. E se falar em torcida, talvez com o maior clube do Brasil em relação a fanatismo, a torcida chegar junto, a forma que o torcedor corintiano torce é diferenciada. Pude ver isso várias vezes nos estádios. Mas a primeira parceria foi firmada com o Corinthians, depois veio a parceria com o Goiás e depois veio a parceria com o Curitiba. Nós ainda conversamos também com um dos entrevistados que você entrevistou semana passada, o Lene Franco. Eu, o Jorge, nós tivemos uma reunião com o Lene, chegamos muito próximo de um acerto com o Bahia, mas infelizmente não foi... não conseguiu ir para frente, não foi concretizado, e foi justamente pouco tempo antes dessa pandemia. Na verdade, ainda existia conversa, mas infelizmente teve essa questão da pandemia que acabou atrapalhando um pouco as coisas. Entendi. Essas ações da raspadinha, o Ricardo Nous, ele está falando que foi muito sucesso lá no Sul. Essas raspadinhas não chegaram até ao nosso estado aqui da Bahia, justamente como foi uma parceria com o clube baiano, correto? Não, na verdade, as raspadinhas elas chegaram em todo o Brasil, independente dos clubes. Os clubes, a gente fazia as ações dentro dos estádios. No caso dos outros estados, como é o caso aí dele no Sul, através dos nossos colaboradores, as raspadinhas elas chegaram em todos os estados do Brasil, de norte a sul. Beleza. Obrigado Pedro, por essa resposta. Nada. Pedro, queria que você falasse agora um pouco. Tem uma galera que está aqui na live que são apostadores natos. E certo. o grande na live
É justamente as pessoas querem saber se você tem dicas para passar, como fazer como aumentar minhas chances de ganho. Então, essa agora a gente vai falar muito sobre isso. Pronto, beleza, vamos lá. Eu também não posso dar muito caminho das pedras, né? Porque senão, senão a empresa me corta. Mas vamos falar um pouco. Hoje, com o crescimento do ramo das apostas esportivas, também acabou crescendo o número de pessoas trabalhando profissionalmente com as apostas, certo? Hoje existe um tipo de profissional específico, chama tipster. Tipster, a própria palavra ela já dá o significado. Tips significa dica. Então seria dicas de apostas, dicas de futebol. Então hoje existem diversos profissionais no mercado, pessoas que se dedicam integralmente só para poder dar dicas de mercado. Por exemplo, você vai ter profissionais que se especializam especificamente em uma liga. Ele vai se especializa na Premier League da Inglaterra, ou no Campeonato Brasileiro, ou no ou então ele pode se especializar também num mercado. Como é que funciona esse mercado? Por exemplo, você tem um mercado de gols, vai sair mais gols ou menos gols na partida. Mercado de cantos, você aposta quantos escanteios vai sair durante aquela partida. Você aposta se o time vai ganhar no primeiro tempo ou no segundo tempo. Só para você ter uma noção, assim, falando da Marvel Sports. Uma da, você pega um jogo, vamos pegar o jogo que teve aí, se eu não me engano ontem, Famalicão contra Porto. Um jogo daquele tinha 499 opções de aposta, só naquele jogo, entendeu? Então assim, então pode ter 499 opções de aposta só naquele jogo, entendeu? Então assim, você tem pessoas que estão se dedicando integralmente a essa atividade, profissionalmente a essa atividade, e tem muitas pessoas sérias, tem pessoas boas que estão fazendo um trabalho excelente em relação a essas dicas. Ah, então, Mas, mas você pode quer falar. saber alguma dica para quem está assistindo, para quem está acompanhando, né? Isso. Tem uma delas, o seguinte, por exemplo, a Major, ela dá um bônus de o dobro do valor que for depositado no seu cadastro. Então vamos dizer que o cara é um novo cliente na plataforma. Ele entra lá na plataforma, vai fazer o cadastro dele, aí até o valor de R$ 200 ele vai conseguir dobrar aquele valor do depósito. Então, por exemplo, ele foi lá, se cadastrou, depositou R$ 200. Ele, na conta dele vai entrar 400, lá na conta virtual dele, para ele poder fazer as apostas. Aí, o que Isso ele para pode fazer? qualquer pessoa que entrar no site, fizer o cadastro hoje, fizer uma aposta de R$ 100, ele dobra o valor, fez 200, 400. Não, Para qualquer pessoa. na verdade não é aposta. Ele vai fazer um Não, não. depósito. Um aporte, fazer um aporte. Ah, um Um aporte, aporte. entendi agora, um aporte. Isso, exato. Ele faz um aporte até R$ 200 e vai receber o dobro. Aí, o que é que ele pode fazer? Ele pode começar o que a gente chama de gerir a banca. Ele vai gerir a banca dele. Então, ele foi lá, entrou com R$ 200, vai estar com 400 lá de crédito e ele pode começar o gerimento da banca dele. Então, ele pode chegar... É uma dica. Ele pega um jogo feito, vamos dizer aí, que vai ter um jogo semana que vem, tipo Lazio e Juventus, um exemplo. Aí ele pode colocar uma parte do dinheiro no empate, a outra parte do dinheiro na vitória do time que ele realmente acredita que vai ganhar o jogo. Então ele vai ter duas opções de ganhar aquele jogo. Se der empate, ele ganha. Se der a vitória do time que ele já acredita, ele ganha. E aí ele pode já iniciar a banca dele com um certo lucro. Essa é uma dica que é interessante. Combinações de jogos favorece ou não? Tipo, no mesmo jogo, eu aposto que, no seu exemplo, eu aposto que a Lazio vai vencer e eu apostar também em quantidade de cartões, quantidade de escanteios. Essas combinações, elas maximizam a chance de ganho ou não? Vamos falar. Em relação ao que a gente chama de apostas múltiplas, são as casadinhas. Essas apostas múltiplas, elas maximizam a, a quantidade de ganho, certo? Então, assim, vamos dizer que você tem lá na sua banca R$ 100.
Aí você colocou que a Juventus ganha da Lazio e colocou que o Sporting ganha do Braga. Um exemplo. Aí, quando você coloca essa aposta dupla, uma multiplica sobre a outra. Entendeu? Um exemplo. A Juventus pagava 2 vezes e o Sporting pagava 2 vezes. Então é 2 vezes 2, 4, vezes o valor que você apostou, 100. Então se você apostar só na Juventus, você ganhava R$ 100. No caso, colocava 100 vezes 2, 200. 100 que você colocou com 100 que você ganhou. Se você coloca 100 e você colocou os dois jogos, fez a casadinha lá com o caso do Juventus Sport, você vai fazer 100 vezes 4, porque é vezes as duas cotações dos dois times que você colocou para ganhar. Então, ao invés de você tirar 200, você vai tirar 400. Porém, matematicamente falando, você vai ter uma chance menor de ganhar, de acertar, porque você precisa acertar dois resultados, ao invés de um, entendeu? O Luciano Augusto Feitosa aí, ó. Tá aí, irmão, né? Entrou na Meu live irmão, aí. ele mesmo. Um abraço aí, César. Obrigado por estar participando aqui com a gente. Ó, uma coisa que eu queria te perguntar é sobre, existem alguns, não sei se eu poderia chamar de apostas clandestinas, aquelas apostas que existem na banca da esquina de várias cidades ao redor do Brasil. Certo. E eu lembro que tem quase 2 anos atrás, teve uma rodada do Campeonato Brasileiro que acho que foram 8 partidas em que só os visitantes venceram. E teve Certo. vários desses pequenos, não vou falar de sites, né, mas pequenos grupos que quebraram e não pagaram aos apostadores. Porque, Uhum. como quem aposta na zebra geralmente paga mais caro, então quem apostou na zebra em 8 jogos acabou faturando dinheiro que essa organização não tinha para honrar. Eu queria que você Uhum. deixasse um conselho também para essas pessoas, porque é interessante que você faça apostas em sites confiáveis, assim como o de vocês. Uhum. Essa rodada aí que você falou, ela foi dia 12 de julho de 2017. Esse é um dia que todo mundo que trabalha com aposta esportiva vai lembrar. Dificilmente vai passar despercebido. Foram 6 jogos. Foram 6 times que jogaram e todos os 6 de fora ganharam. O Bahia ganhou da Ponte Preta, o Atlético Mineiro ganhou do o Santos ganhou do Atlético Mineiro, o Vasco ganhou do Vitória, o Corinthians ganhou do Palmeiras, o Botafogo ganhou do Fluminense e teve um outro jogo. O outro jogo foi, acho que Atlético Paranaense e Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro ganhou. Acho que foram esses 6 jogos. Então esse dia aí, realmente, todo mundo que trabalha com aposta esportiva vai lembrar, porque realmente foi o dia que todas as empresas de apostas, acho que no mundo, tiveram um grande prejuízo. Então, assim, naquela oportunidade, muitas empresas fecharam as portas. Muitas empresas deixaram de honrar com os pagamentos, os prêmios dos apostadores, porque foi o seguinte: quando a modalidade das apostas esportivas ela estourou, ela começou a fazer sucesso, toda pessoa ela achou que ela poderia ser dono de um site, ser dono de uma empresa de apostas esportivas, porque tinha pessoas vendendo sistemas para empresas de apostas por 10, 15, 20 mil reais. Então, assim, qualquer pessoa com um valor de 20, 30 mil reais já poderia iniciar uma empresa no ramo. Só que com a falsa ideia de que só dá lucro. Entendeu? Então, assim, pegou muitos que não tinha experiência, que não tinha caixa, que não estavam preparados financeiramente para pagar as premiações. A Marjo, ela teve uma premiação relativamente alta, honrou com todos os seus pagamentos. Inclusive, a gente até pode dizer que foi justamente depois desse dia que a empresa ela mudou de patamar, porque as empresas que pagaram, que honraram com os pagamentos integralmente, essas empresas cresceram muito em credibilidade no mercado. Para quem conhece pouco do ramo de apostas, para quem pode perguntar assim, mas como é que eu sei quando um site ele é confiável, ele não é confiável, se eu posso apostar, se eu não posso? O ideal é você ver lá os sites que são licenciados, eles normalmente têm lá no seu rodapé
a licença, de onde que o site é licenciado, qual é o país que ele é licenciado, qual é o número da licença, tudo isso ele está disponível para o público, para que possa pesquisar e para que você possa fazer as suas apostas e possa receber o prêmio quando você ganhar, porque pior do que perder uma aposta é você ganhar e não receber. Então fica a dica aí, todo mundo que gosta de apostas, é entrar no site e no rodapé e checar essas informações. Exato. Todo site confiável, ele vai ter esse registro lá, vai ter essas informações. Exatamente. Beleza. Ô Pedro, tem outro acontecimento também marcante no mundo das apostas, só que fora do Brasil. É quando o Leicester ganha o campeonato inglês há acho que Isso. 4 anos atrás. Que também várias sites de apostas quebraram na Inglaterra porque era uma zebra gigante. Você tem lá 6 grandes clubes, né? Os dois Manchester, o Arsenal, o Liverpool, o Tottenham e o Chelsea, que geralmente brigam pelo título. E você não imaginaria que um time que está no segundo patamar, ou talvez no terceiro, chegasse e ganhasse. Quem aposta nisso é um azarão mesmo ou o cara tem algum estudo por trás disso? No caso do Leicester, especificamente falando, eu acredito que realmente foi o azarão, entendeu? Tanto foi o azarão que o clube não conseguiu manter esse ritmo. Assim, mas isso é uma opinião bem pessoal, entendeu? Mas o que aconteceu muito, principalmente na Europa, que lá o pessoal tem essa cultura de apostar. Como é que o pessoal costuma apostar muito lá? Eles apostam muito no início do campeonato. Quem é que vai ser o campeão no final do campeonato? Então, eu lembro até que saiu na mídia um cara que tinha uma aposta de 500 mil reais para ganhar em cima desse campeonato do Leicester, que a empresa de aposta ela ofereceu um valor rodadas antes do campeonato terminar para ele poder encerrar a aposta. Aí até muita gente achou que isso era porque a empresa não tinha condições de pagar coisa desse tipo. Na verdade, nem é. Isso é um tipo de um tipo normal dentro do é uma prática normal, porque é o seguinte, você pode fazer, vamos dizer que você fez uma aposta hoje na margem com 5 jogos, acertou 4. Você tem a opção lá dentro do próprio site de você encerrar aquela aposta antes dela acontecer o último jogo, entendeu? Você vai ter uma redução sobre o valor que você iria ganhar, mas você já vai ganhar independente do resultado daquele jogo no final. Então, o que acabou acontecendo com muitas casas de apostas na Inglaterra naquela época foi isso. Muitos apostadores ficaram com medo de o Leicester, na reta final, acabar perdendo o campeonato e vendiam. De uma certa forma, eles vendiam o bilhete que ele tinha apostado que aquele clube seria campeão. Bacana, esclarecedor suas informações, Pedro. Só dar um salve para todo mundo que está aí na nossa live, mais de 50 pessoas conectadas aqui. Obrigado por estar dedicando esse tempo para estar nos assistindo aqui nesse bate-papo aqui. Obrigado de coração mesmo. Pedrão, uma coisa que eu também queria falar sobre a pandemia, né? Nesse momento, eu creio que há uma queda bastante acentuada nas apostas, até porque o futebol ficou parado bastante hoje. De grande liga no mundo, apenas a da Alemanha voltou e agora voltou a Liga do Campeonato Português. Isso. Dá para falar um pouco sobre essa queda, esse percentual de receita e de apostas? Certo. Eu vou só dar uma outra dica antes, que você tinha me pedido também, para o que eu pudesse lembrar de dica para ajudar os novos apostadores. Existem sites que eles lançam prognósticos sobre os jogos. Por exemplo, eu vou citar um porque esse eu conheço e sei que é um site confiável, é academiadasapostasbrasil.com. O que ele faz lá? Ele pega um jogo feito o de ontem, Famalicão e Porto, e ele passa todas as informações disponíveis sobre aquele jogo. Por exemplo, se vai ter algum desfalque, quais foram os confrontos anteriores entre esses dois clubes, se o clube está passando por algum tipo de problema interno, se vai chover, se não vai. Ele dá todas as informações disponíveis sobre cada jogo. E ele ainda dá até a dica. Ele ainda fala, ó,
esse jogo a gente acredita que ele seja ambas, que os dois times vão marcar, porque nos confrontos, no histórico de confrontos desses dois clubes, sempre os dois marcaram gols. Então é uma dica aí que eu acho que é interessante, que eu lembrei e achei bom falar. Show de bola. Só lembrando para quem está chegando agora, continue com a gente, que no final o Pedro tem uma surpresa para todo mundo que está na live. Sem sorteio. O Pedro é um ser humano fantástico, ele tem um coração bom, para distribuir para todo mundo aqui que está na live. Então, Pedro, me fala um pouco do percentual de pandemia. Pronto, falar de pandemia. Pandemia, acredito que ela afetou todos nós, brasileiros e todo mundo, na verdade, e chegou no esporte com muita força, porque o esporte, ele mexe com muita massa, ele mexe com muito público. Então, era inviável dar continuidade nos campeonatos, ainda mais com público, se precisávamos evitar aglomerações. De início, até na época, eu lembro, tentaram manter os campeonatos estaduais aqui no Brasil, porém não conseguiram porque os próprios jogadores não queriam que desse continuidade, pela questão da integridade da saúde deles. Mas mais para frente, viu que estava uma situação inconcebível, já voltou na Europa. Eu acredito que no Brasil, aí dentro desses próximos 60 dias, ela vai voltar também o futebol, porém nesse novo modelo, sem torcida. Não sei ainda qual será o futuro dos campeonatos estaduais, se ainda vai ter os campeonatos estaduais ou não, se já vai partir para iniciar o Campeonato Brasileiro. Eu já sei que vai ter tanto na Europa quanto aqui, praticamente não vai existir período de férias. Na Europa, até onde eu sei, o período de férias são de 14 dias, de um campeonato para o outro, de uma temporada para outra, justamente para poder tentar regularizar o calendário. Em relação de como a pandemia nos afetou, ela nos afetou bastante. Tivemos uma diminuição considerável no número de apostas, no volume em geral. Porém, nós sempre nos reinventamos como empresa, sempre procuramos sair na frente com novidades, seja raspadinha, outras novidades. Durante a pandemia, nós criamos a aposta no Big Brother, onde você poderia apostar quem ia sair no paredão, quem ia ser o líder, quem ia ser o campeão. E isso deu muita movimentação ao site, muita movimentação na internet, muitos veículos falando, inclusive, sobre essa opção de aposta. Na época que nós colocamos, nós éramos a única empresa do Brasil a trabalhar com apostas no Big Brother. Então, assim, essa foi uma das inovações que nós tivemos para poder superar essa crise. A outra foi, já existia um projeto para a empresa com os e-sports, que são os esportes, os esportes virtuais, né? Já existia um projeto de implementação, mas como a empresa ela estava focada em alguns outros objetivos, acabou que não era para agora. Porém, a situação fez com que esse projeto ele se antecipasse. Fizemos o lançamento dos esportes, Dota, Counter-Strike, FIFA, Pro Evolution Soccer. Então nós lançamos e realmente também deu uma grande movimentação na empresa com a pandemia. Bacana. Ô Pedro, esqueci de perguntar quando você falou dos patrocínios, me perdoe, mas eu quero que você falasse também dos artistas hoje, que são patrocinados pela sua empresa, que mostra também uma credibilidade, né? Acho que uma artista que tem nome nacionalmente e alguns internacionalmente vai se associar a uma marca que ela não tem a credibilidade. Acho que é importante você também comentar sobre isso. Hoje o garoto propaganda da empresa é o Wesley Safadão, um artista aí que já vem há muito tempo aí no topo do sucesso da música brasileira. Hoje aí acredito que os 3 artistas que dominam o mercado é Marília Mendonça, Gustavo Lima e Wesley Safadão. E o Wesley
é o que está há mais tempo aí nesse sucesso, e o Wesley é o garoto propaganda da empresa, é uma pessoa muito gente boa, é uma pessoa que tem um círculo de amizade muito forte com a gente já viajou com ele, já foi para turnê fora, ele é um cara sensacional, ele hoje é o nosso garoto propaganda. Além dele, tem outros artistas, o Léo Santana já passou pela empresa, já foi patrocinado pela empresa, o Xande de Avião já foi patrocinado pela empresa, o Raiz Saia Rodada, o Wallace Arraes, Ave Nevini, Márcia Felipe. Então, assim, artista, a gente, Luan Estilizado. E no início a gente procurou fechar muitas parcerias com artistas do Nordeste, porque é uma forma também da gente incentivar a cultura local e fazer isso movimentar. E falando de artista também, e que tem a ver com o assunto pandemia que você tocou, uma outra forma que a gente inovou foi a aposta nas lives. As lives aí que estão super em alta, né? Então a gente criou a possibilidade do apostador ele fazer uma aposta em quantas visualizações vai ter determinada live, entendeu? Por exemplo, do Gustavo Lima. Quantos acessos simultâneos vai ter a live do Gustavo Lima? Vai ter 1 milhão, vai ter 1,5 milhão, vai ter 2 milhões. E isso também movimentou muito, muito mesmo a margem nessa época de pandemia. É interessante, isso é uma coisa interessante. Como você falou, sempre se reinventando, né? Na crise é preciso se reinventar e vocês estão fazendo isso muito bem. E uma coisa que eu percebi na sua fala é que, mais uma vez, quando você fala da parceria, realmente é parceria mesmo. Você fala de Wesley Safadão como um parceiro e não apenas como uma coisa do negócio, né? E você colocou isso também no início, quando você falou sobre André Sanches, do Corinthians. Isso, exatamente. Uma relação de parceria mesmo. Exatamente, a gente procura realmente ter uma relação além do negócio. Como é o caso também do nosso amigo, o cantor Leonardo, já foi parceiro nosso também, já, onde existe também uma relação de amizade. Inclusive eu estou aqui num local aberto, tá? A turma aqui jogando futebol, o Léo tá ali, tem uma turma. Aí estamos aqui distraindo um pouco nessa pandemia. Falando de pandemia, tem alguma ação que a Mega tem feito durante essa pandemia, uma ação de cunho social, alguma coisa assim? E a segunda pergunta é o que esperar do pós-pandemia? Se você já consegue prever alguma coisa de como vai funcionar a partir do retorno dos campeonatos ou não dá para falar ainda? Vamos lá. Em relação a ações de cunho social, o Jorge ele fez ações principalmente na região de Pernambuco, com doações em volumes grandes, ajudou muita gente lá na região de Pernambuco. Algumas lives que a empresa patrocinou, nós fizemos uma ação muito interessante. 100% do valor depositado pelo cliente através do QR Code da live, ele foi 100% doado para instituições de caridade, que foram instituições indicadas pelos próprios artistas. Isso também foi uma ação de cunho social bastante importante e que nós fizemos e que provavelmente ainda será feito mais ainda. Em relação ao retorno do futebol pós-pandemia, opinião pessoal, eu acredito que o futebol no Brasil deve voltar no mês de julho, essa é a minha opinião pessoal. Em relação ao cenário para as apostas esportivas, eu vejo um crescimento em relação ao que era antes da pandemia. Porque quem gosta do ramo das apostas esportivas, ele ficou aí uma média de pelo menos 60 dias, quase 90 dias, sem poder assistir jogos, sem poder fazer a sua fezinha, sem poder fazer as suas apostas, as suas tips. E isso acabou gerando muita expectativa, entendeu? Então, quando voltou o futebol já com o campeonato alemão, a gente já percebeu isso.
E com a volta do português, semana que vem volta o espanhol, na outra semana já volta o inglês. Então, a gente espera até números maiores do que tinha antes da pandemia. Interessante. E é uma notícia boa, né? Que a gente quer que realmente a economia volte, ela volte de uma forma aquecida, né? Pedrão, mais uma vez, obrigado por estar aqui na live com a gente. E eu queria que você agora falasse do que você tem para ofertar para todo mundo que é seguidor aqui do canal da Equipe Gol. Pronto, Fábio, eu agradeço imensamente pelo convite. Estou aqui à disposição para, quando precisar novamente, ajudar, fazer intermédio. Através desse tempo que eu venho trabalhando dentro do futebol, a gente tem feito boas amizades também. E da forma que eu puder ajudar o canal aí, estarei ajudando, pode contar comigo. Em relação à novidade, ao que tenho, é um bônus de R$50 para todo mundo que estiver assistindo a live. Ela vai ter um bônus para se cadastrar. Um exemplo, só não vai valer para quem já for cadastrado na Majo, só vai valer para novos clientes, certo? Ou se ele já foi cadastrado na Majo e teve um bônus antes de 90 dias, ele não ganha o bônus, esse que eu vou dar agora. Aí se ele já tiver ganho um bônus na Majo há mais de 90 dias, aí ele pode ganhar novamente esse. Então eu vou te passar o link, aí você vê aí a melhor forma para disponibilizar para o seu público, para a turma. Esse bônus não precisa de nenhum depósito, não precisa pagar nada, não precisa fazer nada, só precisa ir lá, se cadastrar através do link que eu vou passar para você e pronto. E aí automaticamente, assim que terminar o cadastro, já vai ganhar os R$50 de bônus e já vai poder fazer a sua aposta na Major Esportes. Galera. Isso é parceria, isso é Equipe Gol. Pedrão, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai disponibilizar no nosso feed, na nossa página, durante 24 horas. Então, assim que terminar a live, a gente vai subir com essa informação, então todo mundo vai poder acessar e pegar esse voucher, né? Podemos chamar de voucher, do valor de R$50 para começar a apostar com a Major Esportes. E é uma empresa de credibilidade, está aí no mercado já há um tempão. E quem gosta de apostas, o caminho é esse, é procurar sites confiáveis como o do nosso amigo Pedro. Pedrão, de coração, muito obrigado por ter dedicado esse tempo para estar aqui batendo papo com a gente. Sabe que a recíproca é verdadeira, o que você precisar de nós aqui, pode contar com a gente o tempo todo. Mais uma vez aqui agradecer a Danilo Bahia, que fez essa ponte para que isso pudesse ocorrer. Danilo é um ser humano também do mais alto gabarito e é um irmão que a vida me deu. Valeu, meu irmão. Eu lhe agradeço aí também, desejo todo sucesso para vocês, tudo de bom aí, que o seu canal cresça cada vez mais. Viu, meu irmão? Um abraço, fique com Deus aí e pode contar comigo aí. Obrigadão, galera, que ficou com a gente aqui durante esse tempo. Um forte abraço, como eu sempre digo, obrigado por ceder seu tempo, disponibilizar o tempo para estar aqui com a gente. O tempo é algo precioso, você só gasta com quem importa. Fiquem com Deus. Obrigadão, Pedrão. Valeu, meu irmão. Abração. Com Deus. Abração.